Bom, então aqui vão algumas dicas para quem estiver pensando em migrar do Windows para Linux, hein? Então vamos começar por esse arquivinho texto aqui que eu fiz, super simples aqui, com alguns termos para você pesquisar e não ficar perdido aí nesse mundo aí do Linux, tá? E aqui não estou falando para você pesquisar assim, não precisa aprofundar demais, pode ser uma coisa um pouco mais superficial, tá? Você pesquisa onde você achar melhor, Google, Wikipedia, ChatGPT, o que você achar melhor. O que é um sistema operacional, caso você ainda não saiba, né? O que é um kernel, o que é o Linux, né? Você vai ver que o Linux é um kernel e não um sistema operacional. No Linux ali você pode dar uma olhadinha na história, quem foi o criador, né? Algumas características e coisa e tal, ambientes em que ele é mais usado, né? O que é uma distribuição, né? Uma distribuição Linux, os tipos de distribuições, né? Você verá que tem distribuições que são ali mais propícias para iniciantes, né? Por exemplo, né? O que é esse tal de código aberto, né? Não, todo mundo pode ver isso, como é que é isso, né? Vai ver, tem questão de certas licenças e coisa e tal. O que é o projeto GNU, né? E por que o pessoal defende chamar de GNU/Linux, não apenas Linux, né? E tal. O que é um ambiente desktop, né? A grosso modo, a interface gráfica, você vê que você tem escolha também de ambientes desktop. Então, além de escolher a distribuição, você tem escolha de ambiente desktop. Tem escolha de kernel também, tem alguns tipos de kernel também, kernel LTS, etc. Tá? A questão de diretórios equivalentes, por exemplo, o que seria o equivalente ao C2 no Linux, né, que é o barra, né, o raiz, o que é lá o meus documentos, por exemplo, né? Então assim, e aquilo, né? Tem distribuições focadas para iniciantes, tem distribuições que são mais ali para iniciantes e que tem um computador mais limitado aí de recursos de hardware, né? Então você vai começar a ler sobre elas, né? E aqui a gente vai passar por outras dicas, a gente vai chegar nessa parte de distribuição, porque a escolha da distribuição é muito importante, tá? Mas dê uma olhada nesses termos aqui, beleza? Então tá. Aí eu vou mostrar uma outra dica aqui para vocês, que é o seguinte: faça um levantamento dos programas que você usa no Windows aí, para você ver se tem esse mesmo programa para Linux ou se tem uma alternativa viável. Vou dar dois exemplos aqui. Eu fiz uns 4, assim, mas 2, tá? Para não ficar muito grande. Suponha que você seja um desenvolvedor de software. Você usa aí o VS Code, né? Um programa mais usado hoje em dia, o editor de código mais usado. Aí você vê que sim, ele tem disponível para Linux também. Então, para você, se esse é o principal programa que você tem que usar e tem para Linux, então não vai ser um problema para você, né? Tá bom. Aí vamos supor que você seja então um designer que usa o Photoshop. Não tem o Photoshop para Linux, pelo menos na data que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Mas aí você pode procurar uma alternativa, por exemplo, ó, procurar uma alternativa. Eu vou deixar os links na descrição, já ia esquecendo de falar. Esse site aqui te ajuda a encontrar alternativas, tá? De um programa que tem ali, igual ao do Photoshop, por exemplo. Vamos rodar aqui que eu acho que vai ser melhor. Photoshop. Ó, Adobe Photoshop completou pra gente. Então, ó, ele mostra para você que, aqui ó, uma alternativa mais viável. Tem várias alternativas que são listadas aqui, tá? Aqui, ó. Tem várias alternativas, ó. Tá vendo? Mas a mais viável aqui, pelas avaliações das pessoas, é o GIMP. Então você pode clicar nele aqui, entrar no site, ler as características, né, ler a documentação dele para ver se tem os recursos que você usava lá no Photoshop, sei lá, efeitos de 3 camadas, eu não sei de design, tá? Eu tô chutando aqui, tá? Aí você vê se tem esse recurso no GIMP. Tem lá tutoriais para você, no Photoshop eu fazia assim, como que é no GIMP. Então pode ter lá explicando direitinho. Tem aqui sobre a licença, ó, tá vendo? Ele é de código aberto, e nesse free aqui tá no sentido de gratuito, tá? Você vai ver que tem um sentido, o free pode ter o sentido de livre e o sentido de grátis. Mas aqui tá falando que é de código aberto e grátis, tá? A licença, para uso comercial e uso pessoal, tá? Então, assim, dois exemplos, né? Um que tem alternativa, no caso o GIMP, ao Photoshop, e no outro que tem o programa também, a versão para Linux. Aí um outro site interessante é esse distrowatch.com. Tem uma parte dele que causa polêmica, que é o ranking aqui, tá? Esse ranking aqui de popularidade das distribuições, eles mesmos falam aqui, em algum lugar aqui, não sei se é nessa aqui ou nessa aqui, que ele não deve ser usado para medir fatia de mercado, né, market share das distribuições. Aqui é um ranking de quantas
quantos acessos a página de uma distribuição teve num dia. Eles contabilizam um IP por dia, porque senão você pode entrar e ficar apertando F5 e né, burlar o contador, né? Mas, então assim, né? Mas você não deve levar isso aqui muito a sério assim, tá? O que eu acho legal aqui é justamente a parte aqui, ó, de lançamentos das distribuições, ó. Aqui, ó, KOS lançou essa versão, Alma Linux lançou essa. Aqui tem uma parte que também ele fala mais aqui também, né, sobre os lançamentos. Eu esqueci como é que chama essa parte. Mas enfim, parte aqui de notícias aqui, ó. Rhino Linux fez isso, Mint fez aquilo, né? Tem uma parte aqui também aqui, ó, dos softwares que foram lançados, né? Aqui, ó, Navegador Opera lançou uma nova versão, Firefox lançou também uma nova versão do kernel Linux, ó, 6.15. Tem essa parte aqui de distribuições que entraram na lista de espera, distribuições novas, né? Que estão aí. Então tem umas coisas interessantes aqui, inclusive aqui a pesquisa aqui, ó, Search. Você quer então tem distribuições que são fáceis de instalar e de usar. Você não precisa necessariamente aprender comandos, tá? Então assim, aqui na busca aqui você pode procurar OS Type Linux. A gente sabe que Linux é um kernel, mas aqui eles põem como se fosse tipo do sistema operacional. A gente sabe que é distribuição Linux, né? Ou se você for da turma do GNU/Linux, tá? Pra mim tanto faz isso. Mas então, o outro é aqui, ó. Ah tá, tipo da distribuição, a categoria, né? Para iniciantes. Aí manda aqui a busca. Então, ó, ele vai mostrar pra gente aqui quais são as mais indicadas para iniciantes. Veja que em primeiro lugar deu Linux Mint, segundo deu Ubuntu, terceiro o Zorin OS, etc. Tem várias outras aqui. Aí o que eu recomendo que você faça? Próxima dica, né? Suponha que eu pegue aqui o Linux Mint. Então, beleza, vim aqui no site Linux Mint, eu só ir na página inicial aqui antes do download. Leia sobre o Linux Mint, né? Vem aqui no sobre aqui, né? Aqui, ó, About Linux Mint. Dá uma lida, né? Vem aqui no Perguntas Frequentes, né? O FAQ. Dá uma lida para você ver se bate com você aqui, né? Leia os requisitos de hardware para ver se o seu hardware aguenta ele. E veja aqui na parte de downloads aqui, ó. Você vê que ele é oferecido, né, como 3 edições. Cada edição com um ambiente desktop diferente, ó. Cinnamon, XFCE, Mate. Ele dá aqui um rápido resuminho. Esse aqui versão mais popular, tal, bonita, cheia de novas features. Já esse outro aqui já fala que é mais leve. Então você fala assim, ó, se eu tenho um hardware mais limitado, esse aqui pode ser mais indicado, né? Então por isso que eu falei, para dar uma lida no ambiente desktop, né? Dar uma lidinha aí, para você pegar o que compensa mais para você, né? E além disso, de ler no site, você pode também assistir a reviews no YouTube. Por exemplo, joguei aqui, review Linux Mint 22.1. Aí tá aqui o Diolinux, falando aqui. Tá o Diolinux aqui de novo, aqui de novo, aqui de novo. Só tem Diolinux. Não, eu tô brincando. Mas, enfim, você assiste aí reviews para você ver o que as pessoas falam. Vantagens, desvantagens, quais coisas novas estão chegando, né? E coisa e tal, né? Beleza, então. Próxima dica. Ventoy. Parece nome de brinquedo, né? Mas, enfim. Isso aqui é um programa para você criar um pendrive inicializável, né? Ou bootável, né? Ou seja, você vai baixar as ISOs, os arquivos ISOs da distribuição. A grande maioria é gratuito, tá? Você baixa e instala esse programa e move para o diretório lá do Ventoy. Eu fiz aqui um vídeo, tá? Já mostrando como fazer isso aqui no Windows. Vou deixar aí no card, assim como na descrição. Então você pode pôr quantos sistemas operacionais, as ISOs de quantos sistemas operacionais couberem no seu pendrive. O que pode ser muito bom, caso um falhe de instalar, você tenta um outro. Então isso pode ser bem bacana, né? Tá bom, então não gostou de um, quer tentar um outro também, pode ser também, né? Aí, última dica. Tá aqui o Google Drive, o Mega Sync e o Dropbox. O que significa? Faça backup dos seus arquivos pessoais. Fotos, vídeos, documentos, etc, né? Porque você vai, entre aspas, formatar o computador, né? Então, assim, para você não perder tudo, ou você usa esses serviços de armazenamento, Google Drive, Mega, Dropbox, ou então você pega um outro pendrive, um HD externo e salva tudo, né? E lembrando, depois de você criar o pendrive bootável, alterar lá no setup a ordem de boot, né? E outra coisa, você nunca fez isso antes, que a gente costuma chamar de formatar o computador, nunca instalou um sistema operacional, peça, tiver com medo e coisa e tal, né? Peça ajuda, não é problema nenhum tá com medo de fazer isso, tá? Peça ajuda. Todo mundo tem um vizinho, um amigo, um conhecido, um parente que é da área de TI que pode ajudar. Ô, velho, instala pra mim o Linux Mint, eu te pago uma pizza, sei lá, né? Enfim, né? Você pode, assim, pedir ajuda também, né? E aquilo, uma outra dica aqui.
você não vai, se você mudar mesmo aí, migrar do Windows para o Linux, né? Você não vai aprender a fazer tudo do dia para a noite, não. Então você vai ter que ter um pouco de perseverança, de paciência, né? Não é assim, instalei outro sistema, já sei tudo. Não é assim, algumas coisas serão diferentes, o jeito de instalar programas, né? Você vai ver que tem as lojas de aplicativos gráficas, ou se você quiser aventurar pela linha de comando também, pode também, né? Mas enfim, né? São dicas aí para quem pretende migrar, né? Esses dias aí eu conheci aquele movimento, até que já fiz um vídeo aí, o End of 10, né? Fim do suporte ao Windows 10. Aí para a pessoa não ter que comprar um computador novo, parrudo, que consiga rodar o Windows 11. Sendo que muitas vezes você pode usar Linux ao invés disso, né? Não estou aqui declarando ódio ao Windows, ódio ao Microsoft, não é isso, tá? É só assim, você tem alternativa. Só querendo te apresentar isso. Fechou? Então espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até mais. Abraço.